Quando eu comecei a tocar, o meu ouvido era tão ruim que eu sequer conseguia identificar os instrumentos dentro ali de uma música, dentro de uma gravação. Toquei com instrumento desafinado durante muito tempo. Só que eu quero te falar hoje como eu aprendi a tirar música de ouvido sozinho, completamente do zero, sem nenhum método, totalmente na prática. Esse não vai ser um vídeo daqueles onde eu falo 7 dicas, 10 dicas práticas para você começar a aprender. Não, eu quero te contar a principal dica, a que realmente fez diferença na minha vida, na minha história com música, em como eu consegui aprender. E eu já vou te falar logo de cara, que eu não quero que você fique perdendo tempo aqui. Eu sentei e comecei a tirar. Mas como isso aconteceu? Eu venho de uma família onde não tem músicos, não é uma família de músicos. Eu não tive aulas de musicalização infantil quando eu era criança, eu não tive esse contato. Então, tudo começou com 13 anos, quando eu fui fazer minhas primeiras aulas de violão. Meu ouvido era tão ruim que eu tocava com o violão desafinado e nem percebia. Lá nessa escolinha, onde eu comecei a estudar violão, tinha uma banda. Era a banda dos alunos. Lá nesse lugar tinha uma pessoa que era responsável por tirar as músicas e ensinar pra gente. Daí eu fui para um ensaio e nesse dia essa pessoa não foi. Todo mundo já sabia a música, menos eu. Daí perguntaram para mim se eu já sabia tirar e tal, e eu fiquei com vergonha. Olha só, tinha lá meus 13, 14 anos e falei, não, eu já sei tirar algumas coisas. Me deixaram sozinho lá na sala para eu tirar a música e ficaram me esperando lá de fora. Esperaram um bom tempo. Quando eles entraram na sala de novo, eu não tinha tirado nada. Eu não sabia sequer o primeiro acorde, nem o tom da música, nem nada. Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu peguei minha bicicletinha e fui bem frustrado para minha casa. Eu cheguei lá repensando toda a minha história. Será que eu levo jeito mesmo para isso? Será que por que as pessoas sabem, conseguem fazer isso? Eu vi o cara tirando a música, parece tão simples e eu não consigo. Eu continuei tentando ali, só que sem muito sucesso. E aí eu fui aprendendo música como? Do jeito que dava na época. Revistinhas de cifras, aprendendo com os amigos, aprendendo as músicas lá dessa escola, enfim. Chegou um dia que eu consegui um CD que tinha uma espécie de playbacks. Pelo fato de não ter voz nesse CD, ser só o instrumental ali, parece que uma coisa explodiu na minha cabeça. Eu coloquei esse CD para ouvir e parece que eu conseguia ouvir os instrumentos melhor. Daí com isso comecei a tirar. Consegui identificar, tem um baixo aqui, tem uma guitarra aqui fazendo tal coisa. Comecei a tirar os acordes, né? A base ali simples. Desse dia em diante parece que destravou alguma coisa. Mas olha só, não foi a minha primeira tentativa. Foram dezenas e dezenas de tentativas anteriores tentando tirar a música normal, né? Só que eu não conseguia. Nesse dia rolou. Com o passar do tempo, eram novas músicas que eu precisava tirar. E eu fui estudar música, fui estudar campo harmônico, estudar teoria musical, né? Formação de escalas, formação de acordes. Tudo isso que também é importante para poder tirar a música de ouvido de uma forma mais lógica. Porque aí as coisas começaram a ficar mais simples. Eu tirava um acorde, por exemplo. Eu achei aqui um Mi maior nessa música. Eu já tinha meio que um mapa. Eu sabia que se a música era em Mi, provavelmente tinha um Fá sustenido menor, tinha um Sol sustenido menor, tinha um Lá, enfim, tinha os acordes daquele campo harmônico. Fora isso, eu tive contato com muitos músicos, eu ficava observando como que cada um tirava a música. Alguns tiravam sem o instrumento, só ouvindo ali, aí eu entendi a relação entre graus, por exemplo. Só que qual é a dica principal que eu quero que você leve desse vídeo hoje? Não é essa de, eu preciso escutar um playback, então, eu preciso escutar sem voz. Não, esse era um bloqueio que eu tinha na época. Eu achava que se eu ficasse prestando atenção na voz, eu não entendi o resto e por isso nesse dia eu consegui. Mas não é isso. O que me fez aprender foi a necessidade. Na época, não existia sites com cifras. O acesso às revistinhas de cifras era meio complicado, né? Tinha que comprar, eu não tinha grana na época. As músicas vinham meio erradas, assim, cifradas erradas e tal. Então, enquanto eu não conseguia tirar a música, eu continuava aprendendo música do modo que eu falei, né? Que era o modo que eu conseguia na época, através de imitação, vendo as pessoas tocar e tal. Hoje em dia está bem mais fácil. Antes de tentar tirar a música de ouvido, você pode aprender diversas músicas
com algum amigo seu, com um próprio professor, ou até no YouTube, né? Como tocar tal música. Escolhe uma música que está aí no seu nível e tenta tocar. Forma um repertório bem grande para que você conheça várias situações ali de harmonia. O que é a percepção musical de fato, que eu não tinha no começo? É a habilidade de perceber os sons, perceber onde está mudando um acorde, perceber quais são os instrumentos que tem dentro ali de uma música. Agora, qual que é aquele game changer, né? Aquele negócio que vai realmente fazer você sair do lugar? Todo dia, senta com o seu instrumento, escuta alguma coisa e tenta fazer, porque eu tenho certeza absoluta que isso não é um dom, não é uma habilidade que você nunca vai aprender. Muito pelo contrário, é uma parte do seu cérebro aqui que é 100% treinável. Por que eu te contei essa história? Porque eu quero que você entenda que entre você e eu não existe nenhuma diferença. Eu comecei totalmente leigo, talvez você hoje esteja até melhor do que eu estava naquele ponto lá da história que eu te contei. Agora, o que realmente vai fazer a diferença para você é sentar e tentar. Começa a ouvir música de uma maneira diferente. Não deixa a música simplesmente passar. Investiga o que tem dentro dela. Deixa seu violão afinadinho com um afinador eletrônico e tenta fazer. Parte mesmo do zero, sem nenhuma referência. Num belo dia você vai descobrir o primeiro acorde. E eu tenho certeza que você vai curtir muito, porque eu me lembro no dia em que eu estava lá com aquele CD que eu te falei, sem voz, tentando tirar, e eu descobri o primeiro acorde, depois descobri o segundo. Você vai meio que por associação, mesmo que você não saiba nenhuma teoria. É legal aquela história de precisa estudar campo harmônico, precisa estudar intervalos. Sim, depois disso eu estudei várias coisas ainda. Comecei a estudar ditado melódico. O ditado melódico, para você ter uma ideia, é quando tem um professor ou uma professora que toca alguma coisa lá, tipo no piano, e você começa a escrever em partitura. Então, assim, nessa época, isso também me ajudou a desenvolver a percepção. Só que eu já tirava música de ouvido. Se precisasse tirar ali alguma música do, sei lá, do Jota Quest, do Capital Inicial, fazer os acordes, fazer o solo, eu já sabia fazer isso. Então esse aqui é um vídeo para te incentivar a fazer na prática, para colocar a mão na massa mesmo. Todas aquelas teorias, aqueles papos, aquelas dicas de como tirar a música de ouvido vão te ajudar? Vão. Mas a principal é você sentar e fazer. Você consegue tirar a música de ouvido sem saber nada de campo harmônico, sem saber nada de formação de acordes, formação de escalas, sem saber nada de ditado melódico, leitura de partitura, escrita. Você consegue e você pode tirar a música de ouvido sem nada disso. A primeira coisa que você tem que fazer é realmente sentar e tirar. Então, em que ponto você está agora? Você já tira alguma música de ouvido? Você não tira nada ainda? Você aceita esse desafio de pegar seu instrumento todo dia e tentar tirar alguma coisa? Comenta aqui embaixo, quero saber se você já tira, se você não tira e se você vai começar agora. E para aprender todos esses outros assuntos que eu falei, formação de acordes, formação de campo harmônico, escalas, enfim, e para aprender a tocar violão também totalmente do zero, se for o seu caso, eu quero que você conheça o Você Pode Tocar, que é o meu curso online. Tem um link aqui em algum lugar para você clicar e ir lá para o site e conhecer. Não deixa de comentar, não deixa de curtir o vídeo, mandar para aquele seu amigo lá que precisa também dessa informação e a gente se vê numa próxima.